Olá, amigos do YouTube, bem-vindos mais uma vez ao canal Puro e Simples. Meu nome é Júlio, eu sou um discípulo de Jesus e, portanto, um filho amado de Deus, o Pai. Também sou pastor da Igreja Batista de Canoas, no Rio Grande do Sul. Nós somos uma igreja de Jesus, uma igreja focada em Jesus, hoje e para sempre, daí tá tudo certo. Quero pedir a você que dê um like para este vídeo, que compartilhe, mais importante que isso, que se inscreva em nosso canal, se tornando assim um parceiro para juntos divulgarmos, proclamarmos através dessa mídia o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muito bem, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a mensagem que preguei no púlpito da Igreja Batista de Canoas, neste domingo, dia 13 de março de 2022. Nós escolhemos 13 de março para ser o dia de início do ano ministerial da Igreja Batista de Canoas, portanto um dia especial, um dia inesquecível. A propósito, baseado no texto de Mateus 16, 13 a 18, eu preguei sobre este tema, um dia inesquecível. O relato do texto é Jesus chamando os discípulos para perto de si e pergunta aos discípulos: o que dizem os outros quem eu sou? O que diz o povo ao meu respeito? Então eles elaboram várias respostas e depois Jesus pergunta especificamente para os discípulos: e para vocês, quem eu sou? Ao que Pedro responde: para nós, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus diz a Pedro: Pedro, esta verdade não foi carne e sangue quem te revelou, ou seja, não é uma revelação humana, é sobrenatural. Foi meu Pai que está no céu quem te revelou. Então eu digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Pois bem, eu creio que este dia que Jesus teve essa conversa com os seus discípulos foi um dia inesquecível, porque foi o dia em que Jesus pronunciou pela primeira vez a palavra igreja. Ainda que o projeto igreja é um sonho de Deus, algo que nasceu no coração de Deus, já na visão de Deus, já existe por toda a eternidade. E assim, Jesus permitiu que em Apocalipse 7:9, João visse uma multidão de pessoas que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, adorando o Senhor, aquele que vive para todo sempre. Então, o Senhor, quando ele ali pronuncia pela primeira vez a palavra igreja, está dando um start, está dando início a um projeto que ele já sabe o começo, o meio e o fim. Então, o começo da igreja se dá justamente dentro daquela narrativa, dentro daquele contexto de pessoas, discípulos de Jesus, que se achegam a Jesus, que se reúnem em torno da pessoa de Jesus, em torno do nome de Jesus, mas que, sobretudo, sabem quem Jesus é. Eu sei quem você é. Tu és o Cristo, tu és o Messias de Israel, tu és o ungido de Deus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra, poder para salvar, curar, libertar, restaurar vidas, mudar realidades e histórias. Eu sei quem tu és, Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, então, começa a igreja com pessoas como você, como eu, que sabem quem Jesus é. Mas agora vamos para o meio do processo. Lembre-se que Jesus, Deus, vê a igreja, o começo, o meio e o fim. E o meio do processo é o seguinte: a igreja começa com pessoas imperfeitas, com pessoas em processo de restauração e de santificação, mas a igreja não é obra de pessoas, a igreja é obra de Deus. Em 1 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é a igreja do Deus
vivo. Então, nós estamos no meio do processo. Nós nos submetemos ao processo de Deus, do trabalhar de Deus, da obra de Deus em nossa vida. Veja que Jesus diz para Pedro: esta verdade é obra de Deus. Foi meu Pai que está no céu que te revelou. Então, é importante, no meio do processo, nós entendemos a essência da igreja. Em Efésios 1, 22 e 23, Paulo diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu para a igreja. Então, Deus Todo-Poderoso deu Jesus para a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Este é o meio do processo, é o ser igreja de Jesus, igreja do Deus vivo, onde há plenitude de Jesus em nós. E o fim, estamos olhando para um dia inesquecível, onde Jesus dá o início da igreja a partir da declaração de Pedro, estabelecendo a igreja sobre uma rocha inabalável. E então Jesus tem uma visão do começo, meio e fim. Ele já nos via a você e a mim neste processo. Mas o Senhor também tem uma visão do fim. A igreja é triunfante. Sabe por quê? Porque Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja não é minha, a igreja é de Jesus, a obra de Deus, e quem está fazendo o trabalho pesado, o trabalho difícil, o trabalho sobrenatural é Jesus. Eu edificarei a minha igreja. Nós só temos que estar no lugar certo, na hora certa, para cooperar como Jesus, como a própria palavra do Senhor diz, de sorte que somos cooperadores de Deus. Mas a igreja é edificada por Jesus. A igreja é triunfante. A igreja nasceu de Deus, existe e subsiste em Deus, essa é a essência da igreja, mas ela é edificada para vencer. A igreja é edificada para vencer. A igreja existe como igreja triunfante. Deus já vê a obra pronta. Como em Romanos 8:30, o apóstolo Paulo diz: e aos que predestinou, ele vê na eternidade quem são os salvos, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a nosso respeito, o Senhor vê o começo, o meio e o fim, a obra completa. Ele nos chamou, é o começo. Ele nos justificou pela fé em Cristo Jesus. Aí nos lança no meio do processo de restauração e de santificação. Mas ele já vê a obra perfeita, a obra completa, quando diz: aos que justificou, a estes também glorificou. Quando, em se tratando da igreja como a soma de discípulos, então, da mesma forma, o Senhor vê a obra pronta, a obra pronta. Em Efésios 5:27, o apóstolo Paulo nos dá uma visão da igreja que Jesus vem buscar, ou seja, a igreja que ele vê, a igreja pronta para a eternidade com ele. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja que Jesus vê é a igreja corpo de Cristo, perfeita como o próprio Cristo, a igreja como Jesus é. Afinal, a igreja é o seu corpo. Somos esta igreja que ele vê no começo, meio e fim. Nós estamos no meio do processo, mas fiel é Deus, que começou a boa obra em nós, fiel para completar. Filipenses 1:6. Então, que privilégio nós temos de, no dia de hoje, pensar: olha, eu faço parte da igreja de Jesus. Eu pertenço a uma igreja local, que é uma igreja de Jesus, e a soma da igreja de Jesus em todos os lugares e em todo o tempo.
Tanto na Igreja Universal, o Senhor vê o início, o meio e o fim, quanto na igreja local, quando em nossas vidas. Ele vê o começo, o meio e o fim, a obra pronta. É assim que Jesus te vê, é assim que Jesus nos vê. E é assim que Ele irá nos levar para junto dEle, para o céu. Deus abençoe você com essa palavra. Anime-se, porque você é discípulo de Jesus, sabe exatamente quem Jesus é e o que Ele está fazendo. Então, alegre-se por fazer parte desse projeto, desta igreja vencedora. Você e eu somos igreja de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.